aqui com você, Lene. Incrível, a satisfação é toda minha, Joelma, que maravilha. E falar de mulher é, assim, realmente especial. Nós nos conhecemos, você já vai saber a história, né? Como eu e a Joelma nos conectamos. Ela vai contar um pouco da história dela. Mas antes disso, já vou fazer aqui o merchan aqui do vídeo do Bistrô Só Delícias, lá da Joelma, do Espaço da Joelma. Já começo esse podcast já mostrando aí um pouquinho do Bistrô Só Delícias. Roda aí, produção, já você vai conferir o vídeo completo do Bistrô Só Delícias. Lá, qual é o endereço? Na Rua Dias Dávila, número 24, no Inocop. Rua Dias Dávila, 24, Inocop. Eu já fiz várias refeições na pandemia, eu super utilizava. Pode rodar aí o VT do... Vocês viram aí o Bistrô Só Delícia na Rua Dias Dávila, né? Inocop. O espaço está belíssimo, aí, arrumado aí para os festejos juninos, o espaço realmente incrível. Lá no Só Delícias você encontra um cardápio assim super rico e eu vou deixar que a Joelma fale um pouco do bistrô. Vou começar esse podcast diferente hoje. Fala um pouco aí. Já vou falar de minha casa. Vai falar da sua casa. Já fala um pouquinho do bistrô. A gente colocou o vídeo. Falar do bistrô enche meu coração de orgulho, meu olho brilha. As pessoas sabem que onde eu estou, onde quer que eu esteja, eu falo da Só Delícias, né? É o nosso bistrô, o nosso buffet. E a gente fica aí na Rua Dias Dávila, como eu falei, no Inocop. Servimos desde o café da manhã até o lanchinho da tarde, almoço, às vezes uma sopinha no final de tarde, um cappuccino. Dá para você fazer uma reunião, dá para você ir lá atender alguém, quem tem um cliente. Então, é isso, é um lugar bem aconchegante. Que incrível. Olha só, Joelma, aqui no Pode Despertar, que é um espaço onde todas as mulheres empreendedoras podem participar dentro de uma entrevista completa. Ela vai ter esse momento aqui para falar dos negócios, para falar da vida dela, de todo o legado da história de vida dela. É um espaço só nosso. Contamos a história de mulheres empreendedoras para que outras mulheres de casa se vislumbrem com a ideia de empreender. Então, o Pode Despertar, ele começou dentro de um universo despertar feminino, dentro de um grupo, e o Pode Despertar é mais um produto do grupo Universo Despertar Feminino, de mulheres, né? Na qual eu e a minha irmã capacitávamos essas mulheres, nós capacitamos essas mulheres, né? Dentro da área da beleza, e aí surgiu essa necessidade de montar esse podcast para que essas mulheres tivessem, Joelma, essa visibilidade, mostrasse com mais clareza o seu negócio, como se despertou dentro do empreendedorismo, quais os desafios que elas enfrentaram, como se consolidaram, onde buscam combustível, onde buscam ressignificar crenças. E o Pode Despertar é exatamente esse veículo que vai te conduzir aí, tirar você do piloto automático e fazer você tirar o seu sonho, né, da mente, do campo da mente, tirar do papel e tornar isso real. E hoje eu estou com Joelma, que é tudo isso aí, essa mulher forte, poderosa, né? E conseguiu realizar muitas coisas, muito projeto. Hoje está engajada num projeto de vida. E eu já começo, Joelma, perguntando para você, já que a gente falou um pouquinho do Só Delícias, como surgiu a ideia de abrir esse negócio, essa oportunidade de ser empreendedora junto ao Só Delícias, ou como você se identificou como empreendedora. Não sei se foi no Só Delícias ou se você tinha um projeto antes. Você conta um pouco pra gente? Conto sim. Eu já quero parabenizar, né? Porque o Pode Despertar, eu já assisti, eu já trouxe meninas minhas, eu falo minhas, porque fazem parte do meu grupo. Sim. Então, assim, é uma grande oportunidade, é como eu sempre te falo, crescer e contribuir. Quanto mais contribui, mais cresce. Quanto mais cresce, contribui, e assim a gente leva. Incrível, né? Falando dessa carreira de empreendedora, Lene, lá nos bastidores, você estava me contando que você vendeu pano de prato, né? Na infância. Sim. Menina, eu sempre conto que eu iniciei minha vida de empreendedora muito cedo. Acho que eu devia ter 9, 10 anos, vendendo incenso na feira.
Olha só. Hoje eu entendo que nessa idade eu já era uma realizadora de sonhos, porque assim, ó, eu tinha um sonho de tomar um sorvete numa sorveteria da cidade, que era caro para mim, na Sim. época era caro, e aí a gente foi, eu e minha irmã, vender incenso na Feira do Cabo de Santo Agostinho, no Natal, para recolher um dinheiro. A gente trabalhou um final de semana inteiro, amiga, sábado, domingo, para poder ter o dinheiro de tomar um sorvete. Eu paguei o meu e ela pagou o dela. Gente, Então, que história assim, linda. a gente começou a empreender muito cedo. E a Só Delícias hoje tem 15 anos no mercado. 15 anos consolidada em Camaçari. Hoje a gente é referência em camarins e refeições saudáveis, tá? Mas tudo foi muito trabalhoso. Nada, a gente não vai romantizar o empreendedorismo, Como né? foi esse início? Teve uma história que marcou? Você começou a empreender a partir do quê? Você contou a história do incenso que você... Sim. Olha só, gente, que história belíssima, né? Ela tinha necessidade de tomar um sorvete, criança, e falou, olha, eu vou vender. Sim. Já tinha essa clareza, né, Joelma? De que precisava realmente ir em busca do que você queria. Sim. Que incrível, parabéns. Mas como começou a se despertar? Como começou a história do empreendedor? De você se tornar empreendedora? Foi diante de uma necessidade? Foi diante de uma separação? Como se deu essa história de você partir... Olha, a partir de hoje, eu hoje me consolido como empreendedora. Como foi que você girou essa chave? Então, foi diante de uma demissão, né, de uma exoneração. Eu era assessora da vice-prefeita, na época a doutora Tereza Gifuni, eu era assessora parlamentar dela, e aí a doutora Tereza rompeu no governo na época tal, e eu fui exonerada. Quando eu fui exonerada, eu falei assim, putz, e agora? Eu vou fazer como? Porque eu tinha saído da Delicatessen Vini Lucas, que foi uma escola para mim, com minha amiga Cida, que eu amo de paixão, minha parceira. Então, assim, eu saí da Vini Lucas, fui trabalhar com a vice-prefeita, porque eu já fazia política nessa época, sempre fiz política. E aí a doutora Tereza me convidou para ser assessora social. Eu fui fazer a parte social no gabinete dela. E aí chega um dia que a gente é exonerado, né, amiga? Sim. Aí eu fui exonerada e fui para casa e pensei, e agora o que é que eu faço? Aí eu tenho... Minha filha tinha cerca de 12 anos, ela falou assim, minha mãe, vamos... Não, ela já tinha uns 13 anos, ela falou assim, minha mãe, faça coxinha que eu vendo na escola, para mim não voltar a trabalhar na iniciativa privada. Falou, faça coxinha que eu vendo na escola, lá sua coxinha é gostosa e todo mundo vai comprar. E eu comecei a fazer coxinha, ela vendeu no Mascarenhas, durante, eu acho que uns 2 anos, e aí foi assim que começou a Só Delícias. Uma empresa totalmente familiar, a gente conseguiu logo de cara a gente conseguiu uns clientes para salgados ali mesmo no Inocop, e eu fazia salgado, eu fazia bolo, Raquel, Sim. minha filha, fazia parte de salgado, todo mundo criança, meus filhos, tá? Mas eu, mãe solo, Sim. com 3 filhos para criar, morando de aluguel, sem emprego, amiga, tinha que me desembolar. Ou eu voltava para trabalhar na empresa de alguém, ou eu me virava com o que tinha, foi o que eu fiz, me virei com o que tinha. Igor, meu filho, fritava os salgados divinamente, e ele, assim, é super esperto nessa área. E Jamile fazia doces e Raquel fazia salgado. E eu fazia bolo. Então, a gente começou a fazer junto, trabalhava à noite. E a gente construiu, logo de cara, eu criei a marca Só Delícias, porque eu gosto de tudo muito bem organizadinho. Aí já fiz uma camisa, uma fardinha e tal. E a gente vem trabalhando há 15 anos. Hoje a gente tem já a nossa clientela, a nossa cartela de clientes, né, consolidado. Que incrível. Maravilhoso. Viu aí, pessoal de casa? Ela foi demitida no momento da demissão, a pedido da filha, né? Fez aí, deu certo, deu super certo. Eu quero dizer para você que está em casa que é sempre assim. Sempre quando acontece algo que você se encontra assim, e agora o que eu vou fazer? É sempre Deus batendo na porta e dizendo para você, você consegue fazer melhor do que você já faz. Verdade. Eu sempre digo isso, que todos os obstáculos e os desafios, na verdade, são oportunidades para você ver o outro lado e realizar teu sonho. Porque na zona de conforto não se constrói nada. Verdade. Não é verdade? Não tem como. Na zona de conforto tá tudo bem para mim e aí eu não consigo revelar a minha melhor versão. E no empreendedorismo é sempre as mesmas histórias. Foi demitida ou passou por separação, é sempre histórias parecidas. Você que está aí de casa, se conecte já e já gire a sua chave aí para o empreendedorismo feminino que tem lugar, tá? Dizendo para você que já, desde já, nós não somos concorrentes. Nós, logo você vai saber por que eu estou trazendo essa frase aqui para você. Nós, mulheres, não temos concorrentes, nós somos apoiadoras umas das outras. E quando a gente girar essa chave, a gente vai chegar onde a gente quiser.
os homens, eles têm essa expertise. Eles são unidos, eles se apoiam, né? Eu digo que até no erro eles se apoiam. Mas nós, mulheres, precisamos girar essa chave e nos apoiar a todo tempo. Não é isso, Joelma? É isso mesmo. E agora eu já passo para a segunda pergunta para você. Passa a bola. Você tinha um plano de negócio estabelecido, você disse que não, que foi, né? E foi fritando total, mas que você gosta de tudo organizado. Sim, sim. Você acha que você teve você tinha um plano previamente estabelecido ou o empreendedorismo te jogou assim, sem você, às cegas? Foi às cegas? Olha, eu acho que no início foi às cegas. Foi por necessidade financeira mesmo. Olha tá? só. Mas, amiga, não dá para ficar assim, né? Não. Então, eu fui buscar conhecimento. Fui fazer cursos, capacitação, fui fazer curso com desenvolvimento humano, treinamentos e tudo mais, para poder subir de fase, né? Lidar com pessoas, né? Isso. Porque para subir de fase, seja como for, numa empresa privada ou na sua própria empresa, como empresário e tal, você precisa estudar, né, amiga? Não tem como. Conhecimento, eu acho que é a ferramenta de transformação, é o conhecimento. Óbvio. É exatamente isso. Parabéns, Joelma, por essa colocação aqui para nós aqui no Pode Despertar. A maioria das pessoas entra no empreendedorismo por aptidão, né? Elas desenvolvem os seus dons. Olha, eu tenho um dom de fazer doces, salgados, como a própria Joelma disse. Ela estava ali na situação, precisou se performar, precisou cuidar, né, dos seus afazeres lá com os filhos. Um fazia uma coisa, outro fazia outra. Mas aí ela falou, olha, eu quero fazer de forma profissional. Então, a partir de agora, eu vou me performar aqui por estabelecer aqui metas, objetivos, né, e conhecimento específico. Não é isso? Se você quiser pontuar, amiga, uma fala sua, pode olhar aqui para essa câmera, tá? Pronto. Fica à vontade. Que aí você olha aqui para essa câmera e você fica muito à vontade. Mas para falar desse conhecimento que realmente era isso que eu ia perguntar para você. Se você tinha um conhecimento prévio no negócio, você disse que não, mas que você se percebeu dentro dessa necessidade, você foi buscar de fato. Né? Isso. Porque as coisas já começavam ali a se movimentar. Sim, você tinha demandas, né? Isso. Porque eu sempre falo isso, né? O crescimento te leva a vários lugares. Então, se você tem esse crescimento, está visualizando o seu crescimento e você não estuda, não se capacita para estar pronto para esse crescimento, aí a empresa não anda. É como se você crescesse e voltasse o tempo todo. Né? E a capacitação é que te leva a seguir caminhos maiores. Incrível, maravilhoso. Adorei sua fala. Olha só, quais foram, Joelma, os maiores desafios que você enfrentou dentro desse seu processo de empreendedorismo? Um que diga assim, esse foi o maior desafio, ou tiveram vários? Pode citar mais de um. Olha só. Passou por algum apuro, né? Teve alguma expectativa que você não conseguiu ali validar, aquela expectativa que você criou a respeito do empreendedorismo, e isso te frustrou? Quais foram aí, no meio de campo aí desse processo do Só Delícias, né? Que é o bistrô lá da Inocop, que ela tem até hoje, a gente sabe que deu muito certo, né? Porque tá lá com ela até hoje o tempo todo. Você quer contar pra gente aí? Então, no início, eu costumo dizer, eu trabalho com mulheres empreendedoras, principalmente no seu primeiro ano de negócio. Então, eu falo assim, no início é muito difícil. De fato, é muito difícil. Né? Existem as outras empresas, as empresas maiores, né? Que são as pessoas que estão concorrendo com você no mercado. Sim. Né? Então, o grande desafio era isso. Eu tinha acabado de sair da Vini Lucas, aí eu fui ser assessora da vice-prefeita, aí eu vou trabalhar com o mesmo produto da empresa que eu tinha acabado de sair, praticamente. Né? Então, o que foi que eu fiz? Primeiro foi isso que eu pensei, poxa, como é que eu vou estar no mesmo bairro, na empresa que eu trabalhei, fazendo o mesmo produto? Então, o que foi que eu pensei? Não tem como. Primeiro, que ela é minha amiga, e segundo, que ela vai se transformar em minha aliada. E foi assim que a gente fez até hoje. A gente tem uma parceria, a Vini Lucas, Cida comigo. Ela compra de mim, eu compro dela. Quando eu preciso de uma demanda maior, eu compro lá e passo para o meu cliente. A gente faz isso. De qualidade, isso. Né? Aí é o que você estava falando antes. A gente não é concorrente, a gente é aliada. Eu vejo como um aliado. Tá? Então, a concorrência que a gente tem, principalmente no mesmo bairro, serve para que você queira ficar melhor. Serve para que você queira crescer. Serve para que você queira aparecer.
Então, assim, se você quer vender, se você quer... Você tira como exemplo, se dá por muito tempo. Vou citar várias vezes, porque, de fato, era um exemplo para mim. Então, assim, por várias vezes, por muitos pensamentos, na hora de pensar em desistir ou na hora do medo, eu pensei assim, poxa, Cida, ela conseguiu, ela consegue, porque eu não vou conseguir? Eu vou conseguir, ela faz assim, ela faz assado. E aí eu fui tirando como exemplo e a gente, pronto, seguiu o nosso rumo. Que incrível, realmente faz toda a diferença a escolha de um mentor, né? E o seu mentor, ele não necessariamente precisa ser aquele que você escolheu para ir fazer um curso. Ele pode ser aquela pessoa que você se conecta, que você se espelha, que você fala, olha, eu admiro muito essa pessoa e quero performar até ficar igual ou melhor que, isso. Né? Então, realmente, as pessoas, a gente precisa ter essa consciência. Eu digo que os cases de sucesso servem para isso. Hoje já tem muita gente que fala assim, poxa, Joelma, eu me espelho em você. Eu vejo sua garra, eu vejo que você faz assim, eu vejo que você inova, eu vejo que você cria na Só Delícias. Então, eu já sirvo de espelho para outras pessoas. Então, e, na verdade, o Só Delícias, né? Quando eu conheci o Só Delícias, foi no momento da pandemia, né? A gente pode até falar sobre o Só Delícias, né? Como superar esses desafios? Como conseguir superar o desafio? Você teve algum desafio a ser superado dentro do processo da pandemia? Eu conheci a Joelma dentro do processo da pandemia da Covid-19, no qual Joelma não apresentou para mim, para nós, uma problemática própria, não. Ela nos convidou, nós também tínhamos negócios, eu e a minha irmã Néia, que somos sócias da área da beleza, e ela convidou de cara a minha irmã, que entrou com uma outra amiga, a Rejane, que era distribuidora, inicialmente. Depois a Néia entrou. E através da Néia, eu me conectei com Joelma. Na verdade, me conectei indo lá fazer uma refeição com a minha irmã, que é cantora, assim, Nara. Um beijo para você, Nara Lima. Você é incrível. E aí a gente se conectou e a Joelma me convidou a participar, levar uma palestra lá para um grupo de mulheres empreendedoras do Instituto Mer, diante do cenário da pandemia da Covid-19. Dentro desse cenário, surgiu algum desafio, algum outro desafio que você queira pontuar? Gente, quando eu lembro, eu sempre me emociono um pouco, né? Porque a chegada da pandemia, Lene, foi, eu posso te dizer, o momento mais devastador de Joelma empresária, tá? Foi um momento que eu disse assim, poxa, dessa vez... eu vou, de fato, ter que fechar a porta, né? Primeiro que foi pedido que se fechasse as portas, né? Mesmo sem você querer, você tinha que fechar. E eu pensei assim, poxa, agora eu faço o quê? Porque eu não trabalhava muito delivery, eu não tinha muito traquejo com rede social. E aí eu fiz o quê? Eu falei assim, poxa, eu me tranquei, a gente teve que cancelar um festival de Arembepe, que era um festival que já estava todo organizado, estava com a equipe, casa alugada e tudo mais. Muita gente sabe dessa história. E eu falei assim, ó, vou aproveitar, eu aluguei a casa, já paguei, já investi. Eu vou aproveitar e vou para lá. Fui com a galera, meus filhos, meu genro e tal. Todo mundo foi fazer um churrasquinho, se distrair. Eu me tranquei, amiga. Tipo, eu me tranquei 3 dias lá em Arembepe, escrevendo. Até hoje eu tenho essas escritas. Eu guardo esse caderno assim com muito carinho. Eu escrevi sobre o que está acontecendo comigo, o que eu vou fazer agora. Fiz um monte de pergunta para mim mesma e ia me respondendo. Perguntava, me respondia. Perguntava, me respondia. Quando eu voltei de Arembepe, eu conversei com as 3 meninas, que inclusive foi Lene, ou Néia, sua irmã, foi uma delas, né, que Maiara me apresentou. E assim, a gente pegou 5 mulheres, 6 mulheres, e eu falei assim, vamos fazer um grupo? Ah, Joelma, grupo agora? Ah, pelo amor de Deus, a gente está em pandemia, vamos fazer um grupo, eu preciso saber postar. Quem sabia muito era a Monique Xavier, minha amigona, minha parceira. E aí Monique falou assim, eu sei algumas coisas. Eu falei, pronto, você vai ensinar pra gente, porque eu preciso vender. Eu não posso fechar a minha empresa. Incrível. E a gente começou uma ajudando a outra, né, nesse grupo que não tinha nome. Até então não tinha nome, né? E um mês depois, a gente tinha cerca de 30 mulheres no grupo, e aí a gente deu um nome, que é o Instituto Mer, que veio de uma outra história, de um Instagram de um amigo meu, Léo, que posta sobre mulheres, posta sobre várias coisas, e aí eu peguei o nome, a gente usou, e aí se transformou no Instituto Mer. E deu esse sucesso todo aí, o boom. E aí eu passei pela pandemia, né, só para finalizar a pergunta, a Só Delícias acabou passando pela pandemia.
Sofremos. Foi doloroso? Foi. Sofri porque perdi cliente, sofri porque perdi familiar por conta da pandemia, mas o meu comércio se manteve em pé. Sabe, Lene? Assim, a gente foi para a guerra mesmo. Eu digo assim, eu amo desafios, eu amo ser desafiada. E assim, na hora do desafio, eu nasço uma nova mulher. Incrível. Sempre é isso. Maravilhoso. Tem comentário aí do pessoal? Eu já ia perguntar, já estava sentindo falta. Flavineide Andrade. Grande exemplo de superação. Parabéns, Joelma. Um beijo para você. Obrigada pela assistência. Concorrência tem que ser um aliado. Isso aí, Joelma. Um beijo para você, Marina Lima. Você é incrível. Obrigada pela assistência. Olha só, Ângela Maria. Um beijo para você, Ângela. Obrigada pela assistência. Amando a entrevista. Muito bom. Obrigada. A gente sempre quer melhorar, aceita a sugestão. A Neia Lima de VSRé surgiu na pandemia. Foi mesmo. Verdade, Neia Lima. Um beijo para você. Eu já ia falar disso, olha só. Vocês viram a pandemia, todo mundo sofreu, a incerteza, portas fechadas, né? E eu sempre falo, o nome desse podcast, Joelma, é Pode Despertar. E eu sempre falo, o despertar da mulher, o despertar da consciência vem no momento ou da dor ou da inquietude. Tem alguma coisa errada, ele é para isso, é para que você se reconheça. Você se acolhe. Joelma fez isso com maestria. Ela foi lá, se entendeu, se colocou lá isolada, começou a escrever no caderninho dela lá, começou a buscar energia, buscar combustível para passar para o próximo nível. Porque o que ela tinha na cabeça não era parar, porque essa mulher é imparável e você, ao longo da entrevista, vai saber do que eu estou falando. Tá bom? E é isso que acontece diante de um processo de pandemia. Muitas pessoas se ressignificaram. Eu me recordo, vou trazer isso para pontuar para você, que no momento da pandemia foi quando a internet começou a bombar os grandes deliveries. Já existia aquele movimento em massa dos deliveries, mas nós, microempreendedores, empreendedores ali na zona de conforto, não fazíamos. Tínhamos aquela venda vertical, aquela coisa tranquila, né? Mas no momento da pandemia foi que onde a gente precisou ir buscar a internet, Instagram, redes sociais, né? De todas as formas. E a Neia, Joelma, eu vou trazer esse fato curioso aqui para você. Quando a Neia me convidou, eu estava graduando em enfermagem, ela me convidou, olha, você tem que participar desse grupo. Ela estava toda empolgada, porque ela é desse jeito, até empolgada. Você tem que participar. A moça disse, ela nem falava, Joelma, que ela vai ensinar a gente a mexer na internet. Olha só que incrível, que tem uma pessoa que vai ajudar aqui isso, porque a gente até então postava, mas a gente não tinha essa onda toda que hoje é muito forte no Insta, né? E as redes sociais, que entrou depois da pandemia para cá com muita força e tem dado muito certo, e que viva as redes sociais, né? A favor do empreendedor, para que a gente faça cada vez mais com muita força. A gente tem catálogos aí no próprio WhatsApp, link do Instagram que redimensiona, aí olha só eu fazendo mexer aqui das redes sociais, né? Mas realmente fez essa mudança, gerou esse movimento, e dentro do Instituto MER, né? Esse instituto construído aí junto com a Joelma, com 6 mulheres, né? Joelma conseguiu, né? Trazer à superfície aí mulheres que eu sei, porque ela me confidenciava, eu ia muito lá no Só Delícias. Inclusive, fazíamos muita refeição. Joelma pegou uma expertise aí do delivery e ela não parou. Almoçávamos todos os dias, né? Verdade. Todos os dias a gente pedia almoço. Eu e a Neia era líder. Eu acho que a gente era líder. A gente pedia almoço pra Joelma. Eu acho que Joelma mandou delivery pra cidade toda. Uma delícia. Aquele frango empanado, amiga, faz um sucesso. Não é isso? Quem conhece não perde. Quem conhece não perde. E aí, gente, na pandemia, foi exatamente isso que aconteceu. Joelma pegou lá essas mulheres, 6 mulheres, e ganhou tanta força que ela fez o primeiro evento, né? Que foi um evento para essas mulheres todas se conectarem, se conhecerem. E eu fui a palestrante, olha só, falando sobre os conceitos, né? Do empoderamento feminino, os conceitos da autoimagem. No início das minhas palestras, eu estava junto com a Joelma, eu estava graduando ainda em enfermagem, ainda fazia faculdade lá na Estácio, e vinha correndo lá para a Joelma, a gente conversava e eu dizia os meus sonhos de palestrante. E depois foi já lá no Instituto MER, uma das minhas primeiras palestras, já palestrava em alguns eventos, mas uma das primeiras, assim, foi lá dentro do Instituto MER,
era um grupo que depois se tornou instituto. E a Neia Lima, lá com a Diverse Ré, fez parte de tudo isso. E eu, felizmente, fiz parte de tudo isso. Hoje eu tenho o meu grupo e somos parceiras, eu e a Joelma. Olha só, nós não temos concorrentes. De jeito nenhum. E a gente se apoia. A Joelma realmente fala, eu quero contribuir, não aceito. Vai ter evento do Pode Despertar? Eu não aceito. Como assim? Não tem meu momento. Eu quero estar com você, eu quero te apoiar, Lene. Eu quero te ajudar, eu quero impulsionar a tua carreira. Isso é incrível, isso é belíssimo. Obrigada por você ser tão disponível, né? Não só para mim, mas para muitas mulheres. Eu me conectei muito com a Joelma quando a gente estava lá numa das conversas e tantas coisas que a Joelma fez por mulheres aqui. Eu posso citar várias, mas uma que me chamou muita atenção foi comprar um bercinho. Ela comprou um berço para doar para uma mãe que não tinha. Ela comprou até da minha irmã. Posteriormente, ela contratou a minha irmã, que é cantora, para fazer os eventos lá do Sol Delícia. E também uma situação que a Joelma me contou. Posso contar, amiga? Olha. De uma pessoa que estava em cárcere privado, isso. E a Joelma me contou, eu falei, essa mulher é engajada mesmo. Ela não é superficial, ela é de verdade. E viva as mulheres de verdade. Eu também sou de verdade, transparente. E nós, mulheres, cada vez precisamos ter esse olhar acolhedor, de não encarar a outra como concorrente, mas sim de uma mulher de potencial. Quando você visualizar uma mulher de potencial, gruda nela, agarra nela. A gente fala da energia e é muito isso. Gruda nessa pessoa que ela tem muito para contribuir com você. Não desiste da tua amiga. E não veja a sua amiga como concorrente sua. Abrace e lute pelas causas dela. E no final dá tudo certo. Não é isso, Joelma? Perfeito. Foi incrível. Você quer colocar alguma coisa, amiga? Mais alguma coisa sobre o Instituto MER? O Instituto MER, como eu te falei, a gente já fez várias coisas aqui na cidade, né? A gente já fez feira, exposição, feira de beleza, que a Diverse Ré fez a maior. A primeira feira. Foi linda. Vamos fazer outra, viu? Vamos nos organizar. Sim. E hoje a gente tem a loja colaborativa, né? Eu estava até hoje à tarde lá apresentando para umas amigas. A loja colaborativa fica lá no Shopping Boulevard. É um modelo de negócio, assim, incrível. Tem vídeo da loja colaborativa? Depois pode passar, a gente pode passar depois no final. Tem Se algum tiver, vídeo? a gente passa. Senão eu mando para você, tá? Eu te mando depois. A loja colaborativa fica hoje, é uma parceria nossa do Instituto com o Shopping Boulevard. E a gente tem lá as meninas que dividem o espaço, dão uma contribuição, né? Que o shopping, a gente dá uma contribuição para o shopping por estar usando o espaço. Mas todo mundo faz negócio junto, no mesmo lugar, dividindo os mesmos clientes. E é muito interessante. Incrível. É muito interessante. Potencializando, né, vidas, Isso. né, Joelma? Olha só, a Joelma criou essa loja colaborativa logo no início do Instituto MER. E, a princípio, ela colocou pessoas. Ela não quis uma vaguinha para ela. Sim. Né? Ela deu essa oportunidade, mostrando que veio realmente para girar a chave das mulheres. E esse projeto... Eu vou fazer mais uma perguntinha antes de passar para a próxima pergunta, relacionada ao Instituto MER, que eu acho super válido, né? Já que a gente fala de mulher, já que o podcast também tem esse legado. Dentro dessa sua vertente aí, dessa tua ideia de apoiar mulheres, né, Joelma? Essa loja colaborativa veio para tirar aquela mulher que tinha um grande sonho de ter uma loja física. Você quer contar um pouquinho, algum detalhe? Então, é tanta coisa para contar. A loja colaborativa, eu costumo dizer que é uma incubadora, tá? É um lugarzinho para você ir e você entender o que é ter uma loja física. Hoje no shopping as meninas têm o plantão, elas entendem que ela tem que abrir a loja naquele horário. Se passar 3 minutos, a gente recebe uma advertência do shopping. Sim. Então, assim, tem um horário certinho de abrir, tem um horário certinho de fechar, não pode transitar com material. Então, elas entendem tudo do que é ter uma loja. Hoje, elas entendem tudo do que é ter uma loja no shopping. Então, eu falo para elas o tempo todo, sinta o cheiro, sinta o gostinho de você ter sua loja própria, porque a loja colaborativa é passageira. Né? Daqui a pouco elas vão ter que dar oportunidade para outras pessoas. Sim. Então, a tendência, o que a gente espera, o que a gente almeja, é que saiam de lá e abram suas próprias lojas. Porque a grande maioria, eu digo 100% das meninas, não tinham loja física, só virtual, e aí está experimentando da loja colaborativa para... se reconhecerem como empreendedoras. Isso, como ter um comércio mesmo, Uma ter que vivência, abrir, né? Uma vivência de comércio, de acompanhar estoque, de entrada e saída de material, de energia, de ar-condicionado, de limpeza, de organização, de vitrine. Então, tudo isso leva as meninas a
a vivenciar, a loja colaborativa leva as meninas a vivenciarem esse gostinho de ter sua própria loja, porque eu falo o tempo todo para elas, a loja é de vocês, tá cada uma no seu cantinho, mas você visitou, não foi? Sim, Esses dias. Então, assim, você vê que cada uma organiza da forma que dá, da forma mais bonita. A loja é bonita, são vários produtos diferentes, mas na hora que você entra na loja tem uma harmonia, né? Por conta da organização da loja. Que incrível. Tem a cara da Joelma, olha só. Olha só, que incrível, né? Levar essas mulheres a oportunidade de ter o contato com a loja física, de se perceberem como empreendedoras, né, numa loja física e possíveis grandes empresárias, que é o que todo mundo pretende ser. Quando você começa no empreendedorismo, você tem um empreendedorismo ali de que você está sentindo e você pode realmente chegar onde você quiser. É o que a gente vai falar aqui. Joelma, essa mulher forte, usou todo o seu recurso, estratégia, usou lá a concorrência como estratégia. Hoje, qual a estratégia, Joelma, diante de tantas, né, tantos bistrôs aqui na cidade? Aqui é bem forte a cidade de Camaçari, em especial Bahia. A gente sabe que o ramo de empreendedorismo é muito forte, o empreendedorismo feminino vem crescendo a cada dia. A mulher ela já pegou essa expertise. A gente tem como a opção da mulher empreender na área da beleza, a segunda é moda, a terceira gastronomia, eu acho que segunda gastronomia e a terceira moda, acho que é isso. E essa concorrência, qual a estratégia de negócio que você utilizou durante toda essa trajetória para que o Só Delícias tivesse aí consolidado, não perdesse qualidade? Qual a estratégia de negócio? E como você superou os desafios dentro dessa estratégia aí de negócio? Então, na Só Delícias, até hoje eu falo assim, eu estava pensando hoje, né, como seria essa entrevista, como seria esse podcast. Eu pensei assim, poxa, nada mais é do que minha vida, é minha vida real, é o que eu faço, é o que eu tenho e é o que eu organizo na Só Delícias. Hoje eu ainda acompanho a cozinha, ainda acompanho a fritura do salgado, a arrumação, a organização. Eu costumo ir nos eventos, eu fiquei muito tempo presa mesmo na Só Delícias, nessa parte mesmo de produção e tal. E aí um dia um amigo meu, que é até meu parceiro, sim, falou assim, Joelma, você precisa sair, você precisa ir lá, você precisa se mostrar, você precisa ver o que as pessoas falam de você, o que as pessoas falam do seu produto. E aí, quando ele me falou, deu aquele start, eu falei assim, opa, então eu acho que a Só Delícias agora está precisando disso. E eu acho que foi o grande boom da Só Delícias, quando eu comecei a sair. O Instituto Mé também me proporcionou muito isso. Porque como eu estava fora para apoiar outras pessoas, é o que eu te falo, crescer e contribuir. Não tem segredo, é crescer e contribuir. Na hora que eu estava contribuindo, eu estava crescendo. Sem querer, eu estava crescendo. Não foi nada premeditado, não foi nada organizado para que desse certo dessa forma. Eu estava lá ajudando as pessoas e eu estava crescendo junto, porque as pessoas estavam me conhecendo, sabendo que eu tinha um bistrô, sabendo que eu tinha um buffet, e aí eu estava criando mais visibilidade com outras pessoas. Entende? Então, hoje, eu digo que eu consigo manter o padrão da Só Delícias, de quantidade de clientes e de tudo mais. É mesmo esse leque que eu fiz de amizade, de carinho, de ser cortês, de ser agradável no atendimento, tudo mais com a galera, que aí a gente fidelizou muito cliente de lá para cá. Que incrível. Maravilhoso. Olha só a estratégia da Joelma, gente, ó. Acompanha a cozinha lá. A estratégia dela é não perder a qualidade na eficiência lá dos produtos da Joelma lá no Bistrô Só Delícias. Olha só, a gente tem comentário aqui na tela. Que orgulho dessa mulher. Parabéns, cunhada. Tamo junto. Olha lá. É Irani? Ai, meu Deus. Marina Lima. Desejo sucesso ao instituto que apoia essa mulherada guerreira. Sua força e garra ultrapassou a pandemia. Tenho orgulho de vocês. Jane Silva. É isso aí. Ó, Emerson. Empreendedoras Unidas vão mais longe. Perfeito. Um beijo, Emerson, no Rio de Janeiro, assistindo a gente na assistência. Legal. Obrigada por sua assistência. A primeira feira da Beleza Joelma e a Diverse Ré, em parceria com a SEDEC na Casa do Trabalho depois da pandemia. Olha só, mesmo. Gente. Volto a falar, a pandemia, o obstáculo serviu para que a gente pudesse passar para o próximo nível. A pandemia veio, a gente teve percas significativas, nós ressignificamos, teve muitas coisas negativas, mas teve muitos eventos positivos depois da pandemia.
dentro desse processo de pandemia, nós criamos força, coragem e passamos para o nosso próximo nível com um combustível que a gente precisava para agregar valor na nossa vida pessoal e na nossa vida profissional e na nossa vida nas relações humanas, né? Como um todo. Joelma disse que usou de estratégia no Bistrô Só Delícias, a qualidade, ela faz questão de estar presente com a equipe, capacitando a equipe. E o maior boom da Joelma foi quando ela começou a contribuir, quando ela saiu dos bastidores e foi para a rua saber o que o povo dizia dela, o que achava do Só Delícias, onde ela teve a expertise de contribuir, de crescer mais, de agregar ainda mais valor no seu negócio. Tá certo? Então, você aí não pode deixar de conferir aqui essa entrevista e os detalhes que a Joelma está entregando aqui para você. Ela já falou de como foi depois da pandemia que ela superou o desafio, contou pra gente a estratégia do negócio dela dentro do Bistrô Só Delícias, na área da culinária. Mulherada aí que tá pensando em montar o seu negócio, recebe aí as dicas da Joelma em casa, embrulhadinho de presente pra você. Ela tá dando mastigadinho aqui. Você teve alguma dificuldade financeira, Joelma, dentro desse processo? Eita, claro, né, amiga? Dificuldade financeira de organizar, de ter um contador ali para fazer, misturava a conta da empresa com a conta da casa, conta aí pra e aí gasta tudo, e você usa o que você comprou para a empresa, porque não estava indo para o mercado fazer compra para casa, e aí a família toda se mistura. Lógico que a gente passou por tudo isso, né? Não tem como dizer, porque, como eu falei, não vamos romantizar o empreendedorismo. Por mais que a gente já tenha 15 anos, gente, existem desafios no dia a dia, existem desafios e existe crescimento que nos alegra e existe, né, momentos de desafio, né, amiga? Exato. Olha então, só que incrível, gente, olha só. Essas perguntas, são perguntas que norteiam aqui o podcast para que você em casa tenham essa ciência e de que o seu erro, por exemplo, pode ser o erro da gente também e tá tudo bem. Consegue acolher aí o seu momento e já consegue se perceber dentro desse erro, né? E você agora, tendo clareza e ciência do que você tá, de onde você está errando, você agora vai fazer o certo. Porque você quer saber muito e saber tudo aqui no Pode Despertar, com toda a maestria, toda a qualidade e assertividade que essas mulheres empreendedoras de sucesso estão deixando as dicas aqui para você diante da sua história, sem ter medo de falar que errou. Isso é o mais importante. Por quê? Porque estão dispostas a contribuir. E essa minha próxima pergunta é a pergunta que eu amo fazer. Vamos lá. Amo fazer. Como você se enxerga hoje no teu negócio atualmente? Como você se enxerga hoje e como isso influencia nas suas decisões a partir de hoje? Eita! Vamos lá, né? Eu costumo me apresentar assim, eu, Joelma Silva, mulher extraordinária. Eu me denomino, me apresento como uma mulher extraordinária, é isso que eu me sinto hoje, tá, Lene? Eu venho toda essa história, né, de que fui empreendedora desde criança, eu tive uma separação, eu criei 3 filhos sozinha, meus filhos hoje são adultos, graças a Deus, todo mundo cuidando de sua vida, e assim, o tempo todo na minha empresa, o tempo todo trabalhando. Então, hoje, eu postei nos meus 50 anos um vídeo e disse assim, eu tenho um orgulho de mim. De fato, eu tenho orgulho, eu sou muito orgulhosa de mim, tá? Então, é isso que me fortalece, é isso que me dá energia para todos os dias, é isso que me dá força para ir. Hoje eu postei 5 da manhã, eu estava na Só Delícias, eu tinha uma reunião meio-dia, eu tinha um atendimento à tarde, eu tinha esse podcast agora à noite. Então, como você consegue tudo isso? Eu consigo tudo isso por conta de que hoje eu me conheço, de que hoje eu me supero. É uma superação todo dia. A gente se supera dia a dia. Ontem eu postei, eu tenho um mantra que eu falo nas manhãs. Às vezes eu posto, às vezes eu não. Mas eu falo todos os dias pela manhã. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Mas aí alguém me questionou, eu falei assim, olha, isso não quer dizer que eu vivo feliz todo dia, que eu não tenho problemas. Mas quando tem um dia triste, ou quando tem um problema, o problema não vai se transformar em um problemão. Porque eu estou ali recebendo com alegria e glória aquele problema. Então, fica muito mais fácil de resolver. Entende, Lene? Então, hoje, eu acredito que eu estou muito... Se eu fosse falar com Joelma há 15 anos atrás, vou falar a mesma coisa que eu falo no meu vídeo. Há 15 anos atrás, eu vou dizer, vencemos. Tenho orgulho de você, Joelma. Que incrível, então, eu falo isso. Maravilhoso, maravilhoso. E isso influencia suas decisões, Joelma? Toda essa sua clareza, né?
baseada no seu autoconhecimento. E olha só, eu gosto de pontuar isso, a clareza te leva longe. Por quê? Quando você percebe que você não está tão bom no negócio, olha, eu tenho as minhas limitações, eu não estou bem aqui, eu preciso transmutar. Como fazer isso? Faça isso diante da busca do autoconhecimento. Você, antes de conhecer o outro, as demandas do outro, o que você precisa ofertar para o outro, primeiro você precisa se conhecer. Vamos falar da regra de ouro, como fazer analogia com a regra de ouro. Faça para os outros, que é a regra de Jesus Cristo, aquilo que você gostaria que fizessem para você. Perfeito. Então, quando você tem essa regra de ouro, que está, isso está imprimido aí, isso é inegociável. Sim. Você não negocia isso com os outros. Então, se eu estou dando o melhor de mim, eu não aceito receber nada menor. Então, quando você consegue se conhecer, acolher as suas limitações, nós não somos perfeitas, né? Então, se enxergar hoje é exatamente o que Joelma disse, ela tem orgulho, sempre buscando combustível. Ela sempre quis melhorar, sempre quis vencer, vencer, vencer e vencer. Eu falo sempre isso também para os meus filhos. Júlio, Gustavo, Pietro, eu sou mãe de homens, eu amo vocês. E eu digo para eles, eu faço um compromisso com vocês de honrar, de revelar a melhor versão, a minha melhor versão. Perfeito. E honrar vocês. Então, isso que Joelma trouxe para a gente é de extremo valor, de extrema importância. É realmente um divisor de água. Se conhecer, Joelma, isso de fato muda tudo. Porque se você se conhece, você fala assim, olha, eu não estou tão legal, eu estou cobrando da galera. Se eu não estou tão legal, por que eu estou cobrando? Se eu não sou perfeita, por que eu estou cobrando da minha equipe? Não, eu vou fazer com eles. Vou fazer junto. E sempre dá certo. E como você se enxerga hoje é o que vai fazer você passar para o próximo nível. E Joelma se enxerga como uma mulher poderosa. Isso fez ela passar para o próximo nível. A gente vai falar um pouco agora da história de vida dela, do legado dela, que é a bandeira que ela carrega no peito, na camisa, sou Joelma. E eu já estava ansiosa por esse momento, né? O Pode Despertar não é um local para a gente debater política, dizer que a direita e que a esquerda é melhor. Não. A gente vai falar do legado de vida da Joelma, né? Qual o seu próximo nível? A próxima pergunta. Qual o seu próximo nível e o que você deseja alcançar para a sua vida profissional e sua vida pessoal? Eita! Então, eu falei nesse instante, né, que eu gosto de desafios, que eu vivo desafios e eu gosto de vencer os obstáculos. Eu ia falar nesse instante assim, ó, a gente vence quando a gente decide vencer. Sim, Elaine. O sucesso, você tem que decidir fazer sucesso. Sim. Então, quando é uma decisão, quando você toma como decisão da sua vida, você consegue. Aí eu falo todo dia, eu decidi vencer. Eu decidi vencer. Quando você fala, eu decido ganhar, eu decido crescer, eu decido vencer, a coisa acontece. Então, só para a gente falar, para me finalizar lá a parte da Só Delícias. E aí eu estou passando agora por uma metamorfose, né? Eu falo assim, toda a minha vida, se eu começar a contar a história, eu tenho assim, dá para finalizar um ciclo, começar outro, finalizar um ciclo, começar outro. E aí me veio um desafio esse ano, né? Eu trabalho política, vamos entrar no assunto da política. Sim. Eu trabalho política desde quando eu cheguei em Camaçari, que eu fui para o Mascarenhas, existia grêmio estudantil e eu participava de forma ativa de um grêmio estudantil, mesmo sem saber muito o que era aquilo, mas quando eu cheguei, ouvi falar, eu vim de uma cidade pequena, Cabo de Santo Agostinho, falei no início, e lá eu estava na escola pequenininha, aquela cidade pacata do interior tal. Cheguei em Camaçari, vi um mundo maior, né? Eu morava no Alto da Cruz, inclusive na avenida do pai de Flávio de Matos, tinha uma avenidazinha, que era aquelas avenidas que tinha antigamente, que a gente usava até, tinha casas que usavam o mesmo banheiro, que era aquela avenidazinha de casa com dois banheiros no final, o masculino e o feminino. Então, assim, eu morava no Alto da Cruz, na casa de minha tia, a gente veio a família inteira para Camaçari, foi morar no Alto da Cruz, e eu fui estudar no Mascarenhas. Quando eu cheguei no Mascarenhas, o Mascarenhas, gente, era uma escola modelo. Era a escola dita que era para os filhos dos mais ricos, os mais chegados na política, porque ia para lá com indicação. Como minha tia era muito conhecida, tal, conseguiu logo uma vaga para mim, que estava entrando na 5ª série, no tempo chamava assim, no Mascarenhas. E no Mascarenhas eu descobri esse mundo de grêmio estudantil, que batalha pelo que quer,
que vai à luta, que não tem medo de falar com o professor, com o diretor da escola. Eu ia na diretoria, eu reivindicava cadeiras melhores, eu reivindicava água gelada, eu reivindicava tudo. E assim, durante o tempo que eu fiquei... Isso, no tempo que eu fiquei no Mascarenhas, tem Gueguê, que é da Pint Silk. Gueguê é meu amigão da época do Mascarenhas. Então, tem Gilda Bamuca, que me conhece também dessa época. Então, assim, da 5ª à 8ª série no Mascarenhas, eu fui líder de classe. Então, assim, eu não abria mão de ser a líder da classe. Então, aí começou a minha história de liderança. Depois desse tempo, aí eu fui fazer algumas coisas aí de igreja, movimento social, grupo de jovens na igreja, grupo de jovens de bairro, organizava quadrilha junina, inclusive Ivana dançou com a gente várias vezes, a gente dançou junto na quadrilha junina, no bairro 2 de Julho. Então, eu estava sempre envolvida em movimentos sociais. Então, isso também já veio meio que na raiz, apesar de que a minha família não tem ninguém ligado à política. Sim. Eu fui a única pessoa assim, que veio mesmo com essa vontade por conta de uma mudança. Eu digo que foi a mudança de sair de uma cidade pacata para uma cidade maior, que de cara eu fui enxergar isso. Que existia uma política lá na escola, onde, se as pessoas lutassem, as pessoas conseguiam uma melhor escola, uma melhor aula. Incrível. Olha só, a gente já está chegando no final da entrevista, mas a gente vai... essa política, qual é a política da Joelma? Então, hoje eu venho de uma forma muito forte, né, muito decidida, na bandeira da mulher estar no lugar onde ela quiser, da mulher ocupar o lugar de espaço. Hoje, em Camaçari, a gente já passou de 50% do eleitorado, Lene. É inadmissível hoje, na cidade, a gente só ter eleita 2 vereadoras. A gente teve eleita 2 vereadoras, uma saiu para ser secretária, ficou só uma vereadora, que é a Angélica, e a Angélica sofrendo todas as opressões dos homens lá dentro da Câmara. A gente está acompanhando, né? Ela tem um processo contra um vereador, coisa e tal. Então, a gente ainda se admite isso hoje em dia dentro da Câmara de Vereadores. Então, hoje minha luta, junto com as mulheres que são pré-candidatas, todas sabem que eu falo muito sobre isso, é que, de fato, a gente esteja coesa para a gente eleger mulheres. Tá? A gente precisa ocupar espaço. São 21 cadeiras hoje. Acho que a gente vai para 23. 23. Estamos indo para 23 cadeiras e a gente precisa. É um apelo, eu vou aproveitar, né, o momento de fala para fazer esse apelo à mulher. Você precisa de alguém que te olhe com olhar feminino, que te escute, que te dê esse direito de escuta. Porque a gente olhar e falar é uma coisa. Agora, a gente parar e ouvir a mulher, dificilmente a gente encontra isso por aí. Então, quando a gente está eita, perdi a linha. Né? Quando a gente, isso, se a gente está ali numa situação de poder, né, amiga? Se a gente, de fato, conquista esse lugar, a gente vai ter mais acessibilidade. Eu costumo dizer assim, é muito mais fácil você chegar para uma médica e contar seu problema, né? É muito mais fácil chegar para uma psicóloga e falar sobre seus problemas amorosos, é muito mais fácil chegar para uma médica e falar sobre seus problemas ginecológicos do que você falar com um homem. A mesma coisa se trata de vereadoras, nada contra os homens, mas eu acho que chegou a hora dessa virada, das mulheres de fato ocupar os espaços. Né? A gente tem aqui na cidade um prefeito que, graças a Deus, ele deu muita abertura para as mulheres. A gente tem várias secretárias. O grande número de secretariados são mulheres, né? Eu conheço várias, são minhas amigas hoje. Inclusive, eu estava com Lúcia Bichara agora, que está trazendo um projeto massa para aqui, para a sede de Camaçari também. Então, assim, vamos aproveitar disso. A gente já tem muita secretária. Vamos lá, minha gente. Vamos lá ouvir as mulheres. Vamos saber o que cada uma está dizendo, o que cada uma defende. Porque chegou a hora da mulher, de fato, ocupar o espaço. Que incrível, bacana. Essa é uma pauta, né, Joelma, que realmente é necessária se ter, né, dentro da política. Realmente a mulher, ela precisa ter o seu espaço. O espaço da mulher é dela, não tem para ninguém. Sim. A mulher chegou com força e nós estamos nesse momento histórico, né? Dentro de um momento histórico onde a mulher, ela tem sim muita força e ela ocupa sim locais públicos, cargos públicos e de muita excelência. E o cargo público não porque ela vai lá e simplesmente quer ocupar o lugar do homem. Não, o local é dela, já é por lei dela. Então, por que não a mulher estar no local
de direito dela, não é verdade? Vamos fazer isso. Mulher vota em mulher, Joelma? Mulher vota em mulher, tá? Eu acredito Olha só, nisso. mulher vota em mulher? Vota Olha sim, só, mulher gente. vota em mulher. E mulher tem que votar em mulher, né, gente? Porque a gente não é concorrente, a gente é aliada. Olha só que incrível, que maravilhoso esse papo aqui com a Joelma. Você pode conhecer um pouco mais da Joelma, né? Em todas as suas causas. A Joelma realmente tem um trabalho belíssimo, uma mulher empreendedora desde muito jovem. Mulher que foi mulher solo, teve um brilhantismo aí dentro do Bistrô Só Delícias, um legado de vida aí, cuidando dos filhos, e hoje transforma a vida de outras mulheres, ressignificando vidas, crenças, né, crenças limitantes, crenças de escassez, dando à mulher aí esse poder. E agora, dentro da política, né, a Joelma quer o seu local aí, lá na Câmara dos Vereadores, e se você estiver aí junto com a Joelma para apoiá-la, faça isso. Apoie, se conecte aí com Joelma Silva, conheça toda a sua história e o seu legado de perto. Você está aberta aí a conhecer pessoas, a conhecer mulheres? Claro. Me segue aí no Instagram. Onde é que as mulheres te encontram? Pode falar comigo através do meu Instagram, que é Sou Joelma Oficial, ou no Instagram do Instituto MER, que é Mulher Empreendedora BA, ou lá, gente, basta ir lá na Só Delícia, no Bistrô Só Delícias. Se eu não tiver, fala com minha filha Raquel, deixa um número, me procure, tá? Me procure. Hoje, Lene, a gente está aí com a demanda de 4 visitas dia, então eu trabalho duro na Só Delícias, eu faço minhas coisas, mas eu tenho meu tempinho de fazer visita, então a gente sai. Vânia tá aqui, minha parceira, minha parceirona, tem andado muito comigo, a gente tem conhecido muita gente nova e assim, eu tô muito feliz, eu já me considero vitoriosa. Que incrível. Tá? Além de me considerar vitoriosa, como eu te falei, eu decidi vencer. Eu decidi, isso é uma decisão minha, então a gente já visualiza isso. Sim, incrível. Qual é o seu projeto, né? Você já está visualizando, o seu maior projeto. Eu venci de cara para a mulher, Joelma. Beleza, a gente está organizando toda essa parte, né? Até porque a gente está com uma pré-candidatura, então a gente está ouvindo muito as pessoas, a gente está buscando os jovens, buscando as mulheres, buscando empreendedora. De cara, a gente já vem aí, já falei com o Flávio, já falei em discurso sobre a Casa do Artesão na aula, a Casa do Artesão na sede, porque a gente sente a dor, a gente sabe da dor das artesãs, eu tenho muito artesão no Instituto MER, e a gente vê que não tem para onde escoar, não tem onde vender, não tem onde ficar. Então, assim, eu acho que a Casa da Artesã, de fato, hoje eu já estou encabeçando tudo isso. Mas a gente vem cuidando do esporte com alguns jovens. Então, assim, eu tenho a bandeira da mulher, mas a gente também está com essa vertente, porque a gente sabe que o esporte é um divisor de águas hoje para salvar vidas, né? Para salvar a vida da juventude. Então, assim, a gente está fazendo muita coisa com o esporte. Mãe solo, né? Precisa isso. Desse apoio. Então, assim, Lene, a gente está organizando tudo isso, tá? A gente está já parando para ouvir, para ver de fato, para não ser um projeto só por ser projeto. Sim. A gente precisa saber de fato o que é que precisa, o que é que você necessita, o que é que o bairro do Verde Horizonte precisa, o que é que a Nova Vitória precisa, o que o Jardim Limoeiro precisa, o que é que você está falando como empreendedora, o que é que você está falando quanto a mãe, o que é que você está falando quanto jovem. Então, a gente está ouvindo muito, a gente está fazendo várias reuniões assim, por segmentos, para ouvir, para depois a gente vir com alguma coisa mesmo concreta. Sim, ok. Incrível, Joelma, maravilhoso, esse Pode Despertar. Nós temos quanto tempo, produção? Perfeito. Terminou? Ai, gente, a produção está me dizendo aqui que acabou, mas antes de terminar aqui o finalzinho aqui, já me despedindo da Joelma, gratidão por você ter contribuído aqui, contado um pouco da tua história, da tua carreira e agora do teu novo legado na política, com muita força, com muita clareza, disponibilidade para fazer realmente a mudança, a diferença. E aí garantir o seu local lá na sua cadeira, Joelma. Eu torço muito pela sua vitória. O Pode Despertar está aberto aqui a todas as mulheres. A gente não levanta bandeira política. Nós somos do empreendedorismo mesmo, fortalecer o empreendedorismo. Nós somos mulheres que queremos realmente apoiar. Mas independente de direita ou esquerda, eu quero que todas as mulheres ocupem lá todas as cadeiras lá, sejam realmente eleitas e viva a força da mulher. Nós, mulheres, realmente temos um olhar feminino, aquele olhar acolhedor, o olhar que muda tudo, né? Ressignifica tudo. E essa força feminina nos leva a grandes conquistas. Eu acredito muito na força da mulher, Joelma. Perfeito. Acredito muito na força da mulher. Eu também fui mãe solo, criei meus 3 filhos sozinha, né?
E agradeço muito por isso, homens de caráter, assim como os seus filhos também, de Sim. muito caráter, de muita luta, de muito trabalho. E agradeço muito, muito, muito. Eu sou tão grata ao empreendedorismo. O empreendedorismo fez toda a diferença em minha vida. Eu pude cuidar dos meus filhos mais avidamente ali, pude ser CEO da minha casa, pude levar na escola, almoçar junto com eles. Isso fez toda a diferença dentro dos meus filhos. Eu contribuí com uma sociedade melhor, entreguei para o universo, para a sociedade, homens de caráter. E é isso que você, mulher que está em casa, pensando em ser empreendedora, vai que a vez é tua. Vai que vai dar certo. Então, o Pode Despertar é para que você se conscientize aí que você é poderosa e você pode muito mais, assim como eu e assim como Joelma Silva. Parabéns, Joelma, pelo seu trabalho. Muito obrigada. E até a próxima semana com o Pode Despertar, esse coquetel aí do Pode Despertar, que será incrível aí. Esse evento Pode Despertar ao vivo na Casa do Trabalho, com a assistência de 60 mulheres aí, vai estar nos assistindo. A Joelma vai estar conosco, né? Dentre outras convidadas, pessoas incríveis como Dilma, como Gabriela, né? Como a Neia Lima, Marina Lima, mulheres empreendedoras. Eu gostaria de citar todas do Grupo Universo Feminino. Nós estaremos lá nesse podcast consolidando assim essa união de Lene Lima junto com Priscila Freitas em Portugal, que é a peça principal desse Pode Despertar também. Priscila, um grande beijo para você. Nós estamos ansiosas aqui por esse dia. Eu já agradeço de antemão aí, né, para Priscila Freitas, essa empresária de muito sucesso, que também é uma empreendedora e que resolveu aí ressignificar a vida de mulheres por agregar valor em capacitar essas mulheres empreendedoras. Ela vai estar conosco no dia 4/7, às 18 horas, na Casa do Trabalho, no Pode Despertar, ao vivo, e você não pode perder. Fica ligado aí no YouTube. Se inscreve no canal, @Pode Despertar Oficial, para você não perder nenhum detalhe, tá certo? E até semana que vem com Pode Despertar ao vivo na Casa do Trabalho. Um beijo a todos, um beijo, secretário Valdir Freitas, lá da SEDEC, nosso principal apoiador, TV Connect, Marina Lima, Estúdio Neia Almeida, Diva S.Ré. Um beijo para minha mãe, Dona Jussara. Amo vocês e até semana que vem, né, Joelma? Tchau, tchau. Muito obrigado. Tchau, pessoal. Juntas somos mais Beijo. fortes, olha Juntas só. somos mais fortes. Tchau, tchau. Até semana.